Olá, pessoas, bem-vindos aí à Geografia 3, módulo 1. Vamos continuar o assunto sobre blocos econômicos, professor Átila na área. Unidade 2, tá bom? Com o seguinte tema: blocos econômicos e seus limites e as possibilidades. O que é um bloco econômico? A gente viu na aula anterior, né? Uma união entre países, entre estados soberanos, para que esses estados consigam competir no cenário internacional e também para que um país ajude o outro, né, em termos de política econômica e também de política, né, de ordem social, de democracia e de liberdade de expressão. Até porque para um país entrar em um determinado bloco existem algumas regras, né, algumas cláusulas. E uma dessas regras, em todos os blocos conhecidos pelo mundo, é a questão da democracia, da ordem social e de uma política estável. Aqui, pessoas, a gente vai falar de dois blocos especificamente, tá bom? A União Europeia e o Mercosul, dois blocos mais interessantes e mais famosos, né, em termos de países envolvidos e em termos de economia, participação no PIB mundial, trocas econômicas, etc. Então vamos lá. Primeira coisa, quem são os países envolvidos na União Europeia, na construção da União Europeia? O que é a União Europeia? Temos que analisar, pessoas, o que é a União Europeia. Primeira coisa, processo histórico. É um grupo econômico, ou um bloco econômico, na verdade, criado em 1944. Quem criou esse bloco, professor? Esse bloco começou com todos os países que estão no mapa aí, que vocês estão vendo. Hoje, um mapa aqui de 2014, como vocês podem perceber, um mapa de toda a Europa, certo? Mas existem países europeus que não fazem parte do bloco econômico União Europeia. Assim como temos países aqui na América do Sul que não vão fazer parte do Mercosul, né? O Mercado Comum do Sul, que a gente vai falar daqui a pouco. Primeira coisa, processo histórico. Benelux, né? Todo grande bloco econômico começa com um pequeno bloco econômico. Nenhum grande nasce grande, ele começa pequeno. Então, pessoas, a União Europeia ela tem o seu embrião lá no Benelux, um acordo de cooperação entre três países: Bélgica, Luxemburgo e, em inglês, Netherlands, ou Holanda, ou em outros livros, Países Baixos, tá? Então, o Benelux, uma associação entre esses três países aqui que vocês estão vendo no mapa, tá? Os Países Baixos, a Bélgica e Luxemburgo. Esses três países começaram a se unir para favorecer ou facilitar as trocas comerciais entre eles. Com o passar do tempo, outros países entraram nesse Benelux e esse nome foi alterado, né? Como, por exemplo, em 1951, a SECA, ou Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Haviam os três integrantes do Benelux e mais três países europeus entraram neste bloco econômico SECA: a França, a Itália e, na época, a Alemanha Ocidental. Mais os participantes do Benelux, né? Então ficou a Europa dos seis, esses seis grupos na SECA. Com o passar do tempo, né, outros países começaram a ingressar neste bloco econômico e ele foi mudando de nomenclatura. Professor, mas o que aconteceu que esse tanto de país começou a entrar? Primeiro, pessoas, o mundo estava vindo de duas grandes guerras mundiais, né, a primeira e a segunda, né, acabada em 1945. Alguns países europeus eram grandes rivais entre si. Então, para criar ou para amenizar, né, a rivalidade histórica entre esses países, foi criado um bloco econômico, né? Então, um dos motivos para a criação de um bloco econômico na Europa é justamente esse: superação dessas rivalidades históricas, né? Até para a gente não ter uma outra guerra, né? Uma terceira guerra mundial envolvendo potências europeias, né? Até porque essas potências, como a gente viu na aula passada, participam de um bloco econômico, né? Elas contribuem entre si, além de ter uma maior interdependência e reciprocidade entre os países, né? Uma interdependência, país A depende do país B e é recíproco, né? É vice-versa. Em 1957, outros países entraram na SECA e aí a SECA se transformou em CE, Comunidade Econômica Europeia. No mapa aí que vocês estão observando, vocês podem perceber que existem países que não fazem parte da União Europeia, principalmente esses países aqui do leste europeu.
tá bom? Isso por conta de um processo histórico, Guerra Fria, proximidade com a União Soviética, não partilhar de ideais capitalistas, né, e sim ideais socialistas, etc. Mas aqui é bem provável que ao longo do tempo outros países europeus, principalmente esses do leste europeu, entrem no bloco econômico até para superar as rivalidades históricas, tá bom? Então vocês podem perceber aqui, ó, de verde tem alguns países candidatos e de salmão países que se negaram a entrar na União Europeia, como a Noruega e a Suíça, não querem entrar de jeito nenhum. E a Turquia como um país candidato que está tentando a sua candidatura aí desde o início deste século. Em 1985 foi assinado o Acordo de Schengen. O que é o Acordo de Schengen, professor? Vocês estão vendo no mapa ao lado aqui, nessa linha vermelha, onde é o Acordo de Schengen. O que é esse acordo? Um acordo para fazer com que haja apenas uma fronteira única, em todos os níveis, tanto em termos de circulação de capital, circulação de pessoas, circulação de serviços, etc, etc. Quais são os desafios desse bloco ao longo da história? Primeiro, houve, no início dos anos 2000, e principalmente na segunda década, em 2010, uma crise que assolou a Europa por conta da crise que aconteceu nos Estados Unidos em 2008. Países como Portugal, Irlanda, Espanha e Grécia formaram um grupo de países que tiveram que ser ajudados pela União Europeia. Então, vocês podem perceber o seguinte, um bloco econômico, ele funciona tanto em casos, né, em situações de alta economia, de alto volume de trocas de exportações, etc., como em situações de crise. Lembra lá da reciprocidade? Então, isso tem que haver também quando há uma crise econômica, principalmente nesses países, né? Formaram até um acróstico com as letras iniciais de cada país. Acompanha aí, ó. Portugal, Irlanda, Grécia e Spain, ou Espanha, em Spain em inglês. Então, pigs foi um pouco de uma chacota, porque a palavra pig em inglês significa porco. Então, foi uma forma de fazer com que a União Europeia olhasse de fato para esses países e os ajudasse para que eles saíssem da crise, né? Lembra lá, é uma equipe. Se um perde, todos perdem. É um efeito dominó. Se a crise acontece em um país, é bem provável que os demais países também vão entrar em crise, tá bom? Outro desafio da União Europeia, pessoas, são os movimentos separatistas, né, pai? Algumas regiões que querem sua independência de seus países, né? Como a gente pode ver no Reino Unido, com a Irlanda do Sul, Irlanda do Norte, na Espanha, com a Catalunha e o País Basco, ou até mesmo na Ucrânia, com a província da Crimeia. Outro desafio, esse talvez o mais complicado de todos, é a xenofobia. Uma vez que há uma grande circulação de pessoas entre todos esses países da União Europeia, né, principalmente no espaço de Schengen, você vai ter um grande número de pessoas diferentes. E a xenofobia é o quê? Pessoa que é aversa ao estrangeiro. Então, se você tem uma grande circulação de pessoas, mas pessoas que são preconceituosas, é bem provável que conflitos civis possam acontecer. Outro bloco econômico é o nosso bloco econômico aqui, né? O Mercosul, ou Mercado Comum do Sul. Como vocês estão vendo no mapa aí, nesse verde mais escuro são os países membros, né? Os países efetivos. Então você tem o Brasil, que é a grande liderança, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e a Venezuela. Outros países, né? Todos os demais países da Europa, exceto a Guiana Francesa, estão sendo candidatos aí a países membros ou países observadores, né? É para fazer uma integração, como vocês estão vendo aí nessa linha vermelha do mapa, uma integração entre toda a América do Sul, né? Como foi o sonho aí do Simão Bolívar, né? Uma Panamérica, uma América em comum para todos, uma América em que todos os países pudessem compartilhar de ideais, trocas comerciais e ajudas mútuas, tanto ajudas econômicas quanto ajudas sociais, né? É aquela velha política da boa vizinhança, um vizinho ajuda o outro. É o que o Mercosul propõe. O Mercosul, como está escrito aqui, foi criado pelo Tratado de Assunção em 1991, tá bom? Assunção, capital do Paraguai. Na época, os 4 líderes das maiores potências, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, se reuniram nessa cidade e fizeram a assinatura
deste tratado. Hoje, o Mercosul, nesse século XXI, conta com um grande mercado consumidor e está fazendo um acordo para que haja uma comunicação entre Mercosul e União Europeia. Porém, é um acordo muito difícil de ser concretizado, porque envolve vários países, várias lideranças e consequentemente, várias ideologias, né? Para fazer um acordo deste tamanho, todos os líderes têm que ter, tem que haver unanimidade entre esses líderes, né? Tem que haver uma cooperação entre todos, tem que ser um acordo em que ambos concordem com todas as partes, não pode haver discrepância ou divergência nas ideias. Quais são os objetivos desse bloco? Livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, estabelecimento de uma TEC, tarifa externa comum, coordenação de políticas macroeconômicas entre os estados, né, políticas que favoreçam todos os países envolvidos, além de harmonia entre as legislações destes países, né, legislação econômica, legislação política, legislação ambiental, social e por aí vai, né? Um país não pode ser tão divergente do outro, lembrando, eles estão em um mesmo barco, né? Tem que haver, lembra lá, reciprocidade. Olha essa frase aí para nós. O Mercosul resulta, antes de tudo, da superação de rivalidades históricas, assim como na Europa, entre brasileiros e argentinos, que são as duas maiores economias do bloco. E aqui a gente encerra com uma crítica ao Mercosul, né? Muitas trocas comerciais envolvendo o Mercosul e outros países e também outros blocos econômicos favorecem, em muitos casos, apenas Brasil e Argentina, que são as maiores economias, né? Deixando aí o Paraguai, a Venezuela e o Uruguai de lado. É uma das críticas, mas que pode ser facilmente consertada com outros acordos que priorizem também outros mercados e produtos do Paraguai, do Uruguai e da Venezuela e dos demais países observadores ou países associados. Valeu, até a próxima.